Hoje nós temos a alegria de receber novamente o nosso companheiro Adriano Belo, que vai nos falar sobre consciência e conhecimento, representando a Tri-State Spiritist Federation. Bem-vindo, Adriano. Bom dia a todos. Que o Senhor de nossas vidas nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre em sua infinita paz. Um feliz 2015, já que não tivemos a alegria de estar aqui no findar do ano, mas agora estamos para fazer essa presença valer. E, a título de esclarecimento, é bom que deixemos as coisas assim claras, para que não surjam depois comentários, ainda mais em tempos de tanta tecnologia, em que o acesso à informação, graças a Deus, ele está ficando cada dia mais fácil e tornando-se tão assim rápido que quase que se termina de fazer uma palestra hoje e no mundo inteiro ela já está sendo divulgada por vias que a gente sabe, da internet, do YouTube, telefones, smartphones. Então, tem que ter muito cuidado com o que se fala e onde se busca material e como se fala também. Mas sempre tomando cuidado de ter a doutrina como sempre o nosso fundamento maior. Então, hoje, a base de estudo para essa nossa palestra, para esse estudo, foi a codificação espírita, foi a série psicológica de Joana de Ângeles, alguns casos em obras do próprio Chico Xavier, da autoria do Irmão X, mas principalmente na série psicológica, para fazer jus e referência ao trabalho desses nossos irmãos, aos psicólogos Isis, Cláudio Sinotti e Marlon Reikdal, da Federação do Paraná. São psicólogos profissionais da área, atuando na Mansão do Caminho e no grupo de estudos psicológicos da série de Joana de Ângeles, no Sul, que eles estão fazendo uma proposta que é de tornar mais compreensível a palavra, o entendimento, a leitura de Joana de Ângeles. Porque talvez para muitos a proposta para 2015 seja, perder peso, mudar certos hábitos. E alguns espíritas chegam a fazer, já me disseram, até o compromisso de ler Joana de Ângeles e tentar entender um pouco mais. E Divaldo, às vezes, até as palestras do Divaldo, que muita gente fala, meu Deus, o Divaldo, a gente adora os casos, a história de vida dele, mas quando entra na parte de Joana de Ângeles, principalmente psicologia, eu me perco todinho. Eu saio totalmente do ar e não entendo realmente o que se fala. Mas Joana vem nos trazer que ela tem esses ensinamentos trazidos para nós como uma maneira também de nos convidar a ter um abrangente entendimento da obra espírita sobre um outro aspecto que é necessário, porque a própria revista espírita foi denominada por Allan Kardec de Jornal de Estudos Psicológicos. Então é uma obrigação nossa ter algum entendimento básico que seja de psicologia. Mas ela também fala, como o André bem citou logo na nossa conversação no início, a obrigação de vocês, espíritas, também é de buscar o conhecimento para tentarmos um entendimento melhor do que estamos sendo falado. Então, hoje, fazendo as referências, esse estudo, a nossa proposta é essa. Melhor entender um pouquinho Joana de Ângeles. Eu tenho certeza que muitas dúvidas que vocês tinham ou têm, como eu sempre tive, e há pouco tempo, com o trabalho desses profissionais e lendo um pouquinho mais com insistência Joana de Ângeles, trouxe muitos esclarecimentos e vem favorecendo muito no entendimento da obra espírita como um todo. Então, quando vamos trabalhar consciência, de certa maneira, nós vamos ter diversas classificações, até mesmo o fato de estar consciente em um ambiente, estar presente, não só fisicamente, mas em mente, em atenção. É como numa palestra, às vezes, muitas das vezes a pessoa diz estar aqui, participa da palestra o tempo todo, do estudo, e no final, quando se pergunta qual o título da palestra, a pessoa já não lembra mais. Então, o corpo estava presente, mas a consciência com certeza não estava. A atenção, o foco estava bem distante. Então, do latim, consciência, conhecimento, andar junto de, estar próximo, E na filosofia, estado no qual o sujeito se conhece enquanto tal e se distingue dos objetos que o rodeiam. É ter ciência de si, ter ciência do meio em que se está.
de onde participa, do que é e por que existe. E na psicologia, a capacidade através da qual o ser humano percebe a si mesmo, parecido com a filosofia, e relaciona-se com o mundo à sua volta. Quando nós dizemos, às vezes, para uma pessoa, né, quando ela comete um erro, você tem consciência do que você fez? É um entendimento de que você tem noção do ato que você cometeu? Você consegue perceber o que você fez? Em um outro aspecto, se a pessoa toma uma pancada na cabeça, ela está inconsciente, nós vamos perceber que o médico às vezes questiona, ou faz um relatório se a pessoa está com consciência ou não, se ela está sendo capaz de responder às perguntas que lhe são feitas de acordo com o que se espera como respostas. Por exemplo, se a pessoa toma uma pancada e o médico pergunta para ela, né? Que cor é o céu? E a pessoa coloca lá, cor de rosa. Eu falei, então esse daí está meio fora da casinha ainda, está precisando de um pouco mais de tempo para poder voltar. A mente ainda está meio que atabalhoada. E na obra espírita, nós vamos ter também consciência como referência de comportamento ou de conhecimento em relação ao moral. Quando pergunta-se Kardec, o que é a consciência? Que os espíritos nos trazem um pensamento íntimo do homem, já é uma outra característica de consciência. Então, de acordo com o contexto que nós estivermos lendo, nós vamos ter que perceber qual a identificação que vai estar para nós podermos perceber o sentido. E ele fala que é um pensamento íntimo do homem. E quando se refere às leis de Deus, ele pergunta, onde está gravadas as leis de Deus? Na consciência. Aí já não é mais esse pensamento somente íntimo do homem, já é o ser como um todo, o espírito. Então, para que a gente comece a ter um pouco mais de noção da amplitude dessa palavra. E capacidade do sujeito avaliar e decidir com base em padrões externos e internos. Decidimos o certo ou errado, ou o que está acontecendo está de acordo ou não com padrões éticos e morais. E por isso que muitas vezes a gente fala isso aqui, ó. Consciência e travesseiro todo mundo tem, né? Dorme quem consegue. Porque, como se diz no popular aí, quando se comete um erro, um equívoco, faz alguma coisa que não se deve, nós questionamos muito, será que essa pessoa consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Aquele pensamento íntimo, aquele julgamento íntimo que o sujeito faz, avaliando as suas ações, as suas atitudes, ele fica ali gritando durante a noite, tirando o sono e tornando a criatura inquieta? Nós vamos perceber, segundo Carl Gustav Jung, que consciência, no sentido de entendimento, que é o que nós hoje vamos procurar trabalhar mais, de um senso moral, da capacidade de discernir o certo ou errado, e onde nós vamos também perceber o porquê muitas das vezes, até nós mesmos, viemos à casa espírita ou frequentamos determinado ambiente onde o moral é o todo o tempo trabalhado, e recebemos tantos esclarecimentos, tanto conhecimento, tanta luz, e não conseguimos, ou vemos que muitas pessoas não conseguem aplicá-los no seu dia a dia, nas suas vidas. E aonde até nós mesmos nos julgamos, até nos condenamos, ou começamos a avaliar as pessoas, que se vocês me veem aqui falando, trazendo esclarecimentos, e chega lá fora, alguma coisa que eu possa fazer, vocês percebam que não está de acordo com o que eu falei aqui, vocês param e pensam, mas qual a consciência que o Adriano tem de ter falado tanta coisa lá dentro e aqui fora ele não está praticando? E nós vamos tentar entender isso aqui hoje um pouquinho, porque acontece conosco e acontece com os nossos em volta, nossos entornos. E Jung fala que é uma luz, a consciência em si é uma luz que se acende sobre o ser. Mas ele, como estudioso, que era um psicólogo, um psicoterapeuta, um doutor da Suíça, ele fala que ele não sabe de onde vem essa luz, onde vem esse entendimento. Então ele traz uma frase até interessante, que as pessoas, quando educadas para enxergar o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar seus semelhantes. Então, quando essa consciência, esse senso moral vai despertando em nós,
essa noção do certo, do errado, e vai nos iluminando, e nós vamos percebendo o que é correto e o que não é, nós vamos também sendo mais indulgentes, compreensivos em relação ao próximo, aqueles que estão ao nosso redor. Quando se fala também de estudos de obra, agora é o ponto que nós queremos chegar mais, de Joana de Ângeles, é onde tem o maior entrave para todos nós. E a maioria das pessoas se pega nos estudos e desanima muitos a princípio. Porque quando você pega um livro como Triunfo Pessoal e vem um texto como esse, a gente já tem vontade logo de levantar, tomar um outro café e ver se a coisa vai diminuir, pelo menos, de complicação. A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação, quando não havia nada. Mergulhados no inconsciente predominante, surgem no mito, constituindo o nascimento do ego, mediante o sofrimento que enfrentará, e a sua libertação ou redenção somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal. Isso foi de propósito, viu? A cara de vocês realmente é a cara que eu faço e faria algum tempo atrás na leitura de um texto desse. E muitos estão até já se autoafirmando. Meu Deus, não entendi nada, o que eu vim fazer aqui hoje? Esse homem vai acabar comigo aqui nesses 40 minutos. Vai ser difícil de ficar aqui. Mas só um pouquinho de paciência. Porque, sabe, às vezes o que parece complicado é muito mais simples do que a gente imagina. O que nós seres humanos precisamos, e eu particularmente preciso muitas das vezes, de modelos, porque eu sou muito visual. Então, às vezes, as pessoas falarem, explicarem, mostrarem de certa forma só com palavras, para mim fica complicado de entender. Eu preciso de imagens, às vezes, de símbolos, coisas que possam me dar uma referência do que aquilo traz, uma representação mais um pouco material. Talvez pela minha incapacidade intelectual de conseguir concentração ou entendimento de tantas coisas que às vezes são faladas. Então, uma imagem, para a maioria das pessoas, já se percebe que fala muito mais do que um texto muito extenso. Então, eu vou trazer 2 slides aqui e vou explicar pouco a pouco as partes dele, e depois nós vamos voltar neste texto e vocês vão perceber que fica muito mais simples o entendimento. E mesmo que hoje a consciência de vocês ainda vá lá fora, volte, vai e volte, quando vocês estiverem lendo alguma obra, algum assunto, escutando uma palestra, que esses termos voltem a surgir, vocês vão perceber que algo vai tocar, que vocês vão se lembrar e vai dizer, agora está mais fácil de se compreender. E vai agradecer por esse dia e por esse momento. Então, a princípio, nós vamos entender uma coisa em relação a nós, seres espirituais. Aqui ficou um pouco apagado, mas tem um círculo, viu? Da próxima vez a gente dá um jeito de clarear ele um pouco mais. Mas aqui nós temos um círculo ao redor aqui, que seria a representação do Espírito. O que é o Espírito? Somos nós, criados por Deus. Dá para perceber um pouquinho melhor? Deu? Tá? Porque eu estou um pouco de lado, não está dando para perceber muito. Aí é o Espírito. Somos nós, individualidade, criados por Deus, simples e ignorantes na sua estrutura. A princípio, nós somos um todo inconsciente do que nós somos. As primeiras manifestações nossas como um ser, no nosso existir. É tudo escuro. Nós não temos noção de quem somos, por que existimos, por que ali estamos. É a base do sobreviver, aquela individualidade que se funciona. Bem instintivo. Num dado momento, nós vemos lá em cima uma linhazinha que começa a delimitar uma representação de quando começa a surgir a consciência, aquela luz que vai começando a projetar-se sobre o ser e ele vai começando a enxergar-se fora de um conjunto de totalidade. Ele já não é um todo, ele é uma individualidade que ele começa a ter noções de que existe. E é onde nós vamos dizer que começa a surgir a
consciência de si. O ser começa a perceber a sua parte num contexto, num conjunto. A partir da formação da consciência, o centro, dentro do centro dessa consciência, desse dar-se conta, surge uma figura que na psicologia nós denominamos, e é muito falada, que é o ego, que é o eu. Então eu passo a me enxergar, cria-se na nossa psicologia essa figura, essa estrutura chamada ego, e ele passa a achar-se o todo. Ele acha que é toda essa estrutura que aqui está. Então nós vamos perceber, que nós queríamos deixar, que é bem menor que isso, que apenas uma pequena parte tem consciência, tem um centro ali daquela consciência, que é esse ego, que nós tantos ouvimos falar, mas que ainda muita coisa ficou inconsciente. Se fosse uma comparação, nós podíamos dizer que se fosse uma rolha flutuando no oceano, o ego estava no meio da rolha e a parte de baixo, que é o oceano inteiro, seria o nosso inconsciente. É muita coisa ainda que fica encoberto para que nós possamos ter a noção do todo. Depois que o ego em si é criado, essa pessoa, nós vamos tendo um inconsciente pessoal. É a parte de nossa estrutura psíquica que está relacionada a cada encarnação nossa. Cada vida, cada vivência que nós vamos tendo, vai sendo questões trabalhadas pela consciência. A nossa infância, por exemplo, muitas coisas nós não lembramos, mas elas estão gravadas na nossa psique. E por que nós não acessamos? Porque esse ego, esse centro da consciência, ele não tem capacidade de trabalhar tantas coisas ao mesmo tempo. A própria consciência em si, ainda no nível em que nós nos encontramos, ela tem limitações. Então ela vai julgando para o porão. É como na nossa casa, nós compramos tantas coisas e não podemos abrir todos aqueles embrulhos e muitas coisas a gente vai julgando para o porão, para depois dar uma olhada e ver como que faz, para que vai usar. E é onde que se forma um inconsciente pessoal. Mas se nós formos num trabalho com um psicólogo, algum que faça um trabalho de regressão, por exemplo, claro que com muita responsabilidade, nós somos seres criados tão perfeitos por Deus, o espírito ele tem um potencial de armazenagem tão grande que nós não perdemos um segundo sequer do que nós vivenciamos, por mais que nós não demos conta disso. Até a placa do carro que a gente possa ter visto, onde nós estávamos parados no sinal, que é algo que para nós passa desapercebido, nós gravamos. Você deve estar pensando assim, mas eu não lembro nem direito como que eu cheguei aqui hoje. Mas você lembra, assim, de detalhes absurdos. Se um psicólogo, você se sentar, relaxar, entrar num estado de hipnose, ele começar a voltar o seu trajeto, você vai identificar características à beira da estrada, detalhes que você não se deu conta, que estão lá. E que se você retornar agora, às vezes, uma construção que você passou e não se deu conta, não se apercebeu, e vai observar que lá está realmente se realizando. E você vai ficar em dúvida naquele momento, mas será que realmente ali? Uma árvore, às vezes, a gente não acredita nisso, mas acontece. E muitos aqui já tiveram, talvez, experiências próximas de se perceber tudo isso. Então, tudo isso é gravado, meus irmãos. Cada palavra, cada momento das nossas vidas. Só que, como é muito amplo todo esse vivenciar, nós não podemos armazenar o tempo todo, vai sendo julgado por um inconsciente pessoal. Com o tempo, nós vamos começando a perceber, na estrutura que nós existimos, que o verdadeiro centro de tudo é o eu, é o espírito, é o self, que é uma linguagem que se usa muito na psicologia. Não é o ego. E para que eu consiga me comunicar bem com esse ser, o eu que eu imagino ser aqui hoje, encarnado, com esse ser real que é o meu espírito, para que eles possam se comunicar, existe um eixo ali, um canal de comunicação, que se chama eixo ego-self. Até agora, gente, eu sei que foi muita coisa,
mas vamos parando por aqui, diminuindo um pouco a carga de ensinamentos. Vai valer a pena, pode ter certeza. Por que precisa dessa comunicação? Aonde estão gravadas as leis de Deus? No self, no espírito, na consciência. Isso aí, muito bem. O que o ego acha? Que está nele. E ele é o centro? Não. O centro de tudo é o self, o espírito. Ele não tem consciência da totalidade que ele é. Com as vivências que nós vamos tendo de consciência, tendo ego, inconsciente pessoal, cada vivência que isso se forma, fecha-se uma encarnação, é trazido todo esse arquivo para o coletivo, para essa parte maior aqui embaixo, que é o inconsciente coletivo. E aqui dentro, várias encarnações nossas, desde o nosso existir primeiro, vai sendo colocado. Desde o nosso princípio. Tudo vai sendo arquivado aqui. Cada experiência mínima. E nós pensamos às vezes assim, mas como pode caber tanta coisa? Pode. É infinitas possibilidades do Espírito. Por isso que quando Jesus fala, vós sois deuses, nós não temos noção da grandeza do verdadeiro ser que nós somos. Nós ainda imaginamos que nós somos aquela coisinha, que aquilo ali ainda botei muito grande. Seria uma pontinha, uma cabeça de alfinete, que acha que é tudo. Quando que o ego se manifesta nas nossas vidas? Eu estou ali vendo um salgado, que é o último, que é aquele que eu adoro. E chega o meu companheiro, que eu sei que gosta também daquele salgado, e ele está na minha frente. E eu arrumo um jeitinho, distraio ele, faço qualquer coisa e ele dá uma virada para o lado assim, olha, acho que alguém está te chamando, acho que o Márcio queria falar com você. E a pessoa se distrai, eu vou lá e compro o salgado na frente dela. É o meu ego que se manifestou. É aquela partezinha lá, tão infinitamente pequena, que acha que é mais importante que o todo. Como que o self, que o espírito se manifestaria nessa hora? Ele vai olhar aquele salgado e vai dizer, ai, o amor da minha vida, a coisa que eu mais gosto de comer, que raramente eu vejo que o pessoal traz, né? Mas o meu irmão, eu sei também que ele gosta. Então eu vou ser capaz agora, eu vou me segurar, vou deter, vou ceder, já que ele está na frente, ele tem prioridade, deixar, se ele quiser, que ele compre. E com certeza isso vai acontecer, porque o outro também gosta. E nós não vamos nos sentir mal. O que prevaleceu? Prevaleceu um comando moral, mas o quê? Adequado, mais fraterno, mais solidário. Todas as vezes que nós abrimos o caminho nas nossas vidas para a solidariedade, para a fraternidade, esse eixo aqui, ego-self, esse canal de comunicação entre o self, o espírito, onde o bem e o mal, o certo, está gravado por Deus, que nós sabemos, ele se amplia. Nós facilitamos essa comunicação. Quando a caridade faz parte das nossas vidas. Todas as vezes que o ego, egoísmo, nós pensamos mais em nós, ganância, queremos só para nós, não queremos para o outro, pensamos em nós simplesmente, não me importam os outros, eu estou dificultando essa comunicação e às vezes até quase que interrompendo. Ela não se interrompe de maneira alguma, mas eu vou dificultando. Mas quando a caridade vai tomando conta do nosso ser, o amor, o perdão, aí nós vamos fazendo com que a nossa ligação aumente, o nosso nível de consciência vai aumentando esse entendimento, vai aumentando, até que a proposta seja, deixa eu colocar aqui, nós atingirmos esse nível aqui, ó, aonde praticamente vai ficar lá embaixo, todo o mínimo possível, que é para que a gente tenha uma noção de quanto que foi se modificando, a consciência se torna praticamente o todo que nós somos, o ego se desloca para o centro, é absorvido pelo self, que é o espírito. O ser se ilumina. Nós nos individualizamos, nos tornamos um ser luminoso, que fala Joana de Ângeles. Um ser iluminado. Um exemplo de criatura que possa ter atingido esse nível,
Jesus Cristo. Muitos devem ter pensado assim, Chico Xavier. Não, Chico Xavier ainda está longe. O Chico Xavier, nós podemos dizer que ele está aqui, ó, na metade, quem sabe. Ele já é capaz de desprender-se, o ego dele já não tem essa força toda sobre ele, onde o espírito, o ser verdadeiro, amor, prevalece, de não dominar mais o ego sobre ele, tanto quanto em nós. É uma inversão. E atingir esse nível é a proposta que nós existimos. Evolução, progresso, baseia-se tudo nisso. Então, hoje em dia, a gente se pergunta assim, por que eu venho ao centro espírita? Por que na Terra os valores estão se transformando tanto? Nós percebemos que a paz, o amor, cada dia prevalece mais. Apesar de que atos e as criaturas nos demonstrem tanta animalidade ainda, a prevalência dos instintos, do ego, das paixões sobre o ser, estarem tão ainda em destaque, mas o amor já fala muito alto entre as criaturas e está trazendo grandes transformações. Então agora, quem sabe fica um pouco mais fácil? Talvez, será? A origem do ego, aquele pontinho que ficava lá em cima, e da consciência, que é a parte que nós temos entendimento do certo e do errado, encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação. Quando Adão e Eva não se reconheciam, comeram o fruto da maçã e passaram a enxergar-se como individualidades. Deram conta que estavam nus e envergonharam-se daquilo. Nós começamos a dar conta de quê? Que agimos certo e errado. Qual foi a vergonha de Adão e Eva? Que eles não supostamente deveriam comer a maçã e comeram, segundo a serpente lhes induziu, né? A mulher mais a Adão e a serpente mais a mulher. Mas o ato em si, a noção de que, opa, eu fiz algo errado. O despertar da consciência neles naquele momento. Adão e Eva com o sentido de humanidade. Então, no mito da criação, quando não havia nada, era tudo inconsciente, estava tudo escuro. Mergulhados no inconsciente predominante, que nós éramos só instintos, surgem no mito da criação, constituindo o nascimento do ego, aquela estrutura que começa a manifestar nas encarnações, mediante o sofrimento que enfrentará, porque é doloroso esse processo de crescer, de aumentar essa consciência, de iluminar-se. E a sua libertação ou redenção, né, somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. O nosso evoluir, o nosso progredir. Ficou mais fácil o entendimento um pouquinho? Ou complicou mais ainda? Que se tiver complicado, a gente volta algum dia. Tá bom? Aí Joana de Andes aqui, ó, nessa frase também, nós vamos ver que ela vai ficando mais compreensiva. A existência terrena tem uma finalidade primordial e impostergável, que não se pode impedir, que é a unificação do ego com o inconsciente. Olha como os textos vão ficando bem mais fáceis, mais compreensíveis. Onde se encontram adormecidos todos os valores jamais experienciados e capazes de produzir a individuação. O ser perceber-se como um ser que é. Ele é o Espírito. Nós achamos que sabemos quem somos, mas nós não sabemos ainda. Eu imagino ser o Adriano, o Marcos, mas ele é todo o resultado daquele inconsciente que está ali, de várias existências que estão ali gravadas, que muitas das vezes elas estão até prevalecendo nas nossas ações. E é ali, meus irmãos, aonde que nós vamos ver, naquela parte das vidas diversas que nós tivemos, do nosso inconsciente, por que nós somos capazes de amar pessoas à primeira vista, ao primeiro olhar até encontro, experiências que tivemos juntos, ou de antipatizar até com pessoas que nós não tivemos ainda contato assim tão próximo, experiências que nós tivemos de atrito. No livro de Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu, nós temos o caso de como mostra que, às vezes, a própria experiência mal sucedida entre criaturas grava-se no seu psiquismo de tal maneira que faz com que o ódio ou a raiva pode prevalecer.
É o caso da encarnação, por exemplo, de Júlio, né? Onde ele teve como mãe Zumira, que, resumindo essa história, foi o resultado de um triângulo amoroso, onde os pais em si, naquela encarnação de Júlio, já haviam se matado em vidas anteriores. E que aquela que seria a madrasta daquele menino numa vida posterior tinha ódio já da criança, porque ele havia causado mal numa reencarnação anterior. E fez com que, de certa forma, ele viesse a desencarnar por um descuido dela, uma desatenção intencional. Ela nem mesmo se dava conta naquela vida que estava praticando aquele ato por conta de uma outra existência em que ela havia sido prejudicada por Júlio, com outro nome, numa outra circunstância diferente. Mas um momento em si, a raiva ali, o ódio que ela tinha daquela criança, fez com que ela deixasse uma criança, para nós aparentemente inocente, um ser puro, um anjo, como muitos chegam a trazer, que fosse para o mar e descuidadamente, intencionalmente, deixasse que ele desfalecesse, que ele morresse. Então, onde que a gente vê que prevalece do íntimo de nós, e nós não percebemos do nosso inconsciente, muitas questões que nós nos perguntamos: por que eu ainda faço certas coisas que eu não gostaria de fazer? Que eu tenho comportamentos que eu não gostaria de ter. Carl Gustav Jung fala de uma mãe que, durante um período de guerra, eles estavam falando que a água estava contaminada numa região da Europa. E eles estavam alertando que não se utilizasse aquela água para o consumo. E ele, esse terapeuta, o Carl Gustav Jung, falando que aquela mãe havia tido um grande amor na sua vida. E que aquele grande amor, infelizmente, a vida não permitiu sucedesse, porque ele não foi correspondido de certa forma. E ela acabou se casando com uma outra pessoa, com o qual teve 2 filhos, um menino e uma menina. E o tempo se passou e ela ficou sabendo, através de um amigo, que aquele que havia sido seu grande amor numa vida passada, no passado, havia se separado. E que correspondeu, de certa forma, perguntando por aquela, que ela não imaginava poder corresponder, sobre a vida dela, saber como ela estava e tudo, e confidenciando aquele amigo em comum que ele tinha sentimentos muito fortes por ela, mas que, por questões de família, diferenças sociais, não teve coragem naquela época de assumir todo aquele sentimento. E ela, quando soube daquilo, se sentiu culpada e teve para consigo um sentimento de punição muito grande. Por que não ter ousado, por que não ter investido mais energias na construção daquele amor, daquela união? E já estava com outro, e já tinha filhos com eles. E o que isso refletiu inconscientemente nela? Aquela raiva, aquele remorso da sua própria covardia. Quando eles alertaram que a água não deveria ser consumida, ela banhando os próprios filhos, ela permitiu que estes, com a própria esponja que eles ali apenas poderiam se banhar com aquela água, sugassem a água com a qual estavam se banhando, que era uma água contaminada, envenenada. Mas ela ali, naquele estado, e a cabeça pensando e se culpando e ressentindo por não ter investido no próprio amor, na própria felicidade, via os filhos tomando aquela atitude, mas não conseguia reagir, porque ela colocou nos filhos toda a raiva, a representação daquele ato que ela não foi capaz de ter investido naquele amor. Por consequência, a menina veio a falecer e o menino, ao qual ela não devotava tanta simpatia até, sobreviveu. E ela mais ainda remorso sentiu. Só que, internada, por questões que ficaram difíceis dela tratar e abalou-lhe psicologicamente, Carl Gustav Jung, trabalhando com ela, para que ela tomasse consciência, a luz pudesse projetar sobre o ato dela em si, a causa que a levou a tomar aquele ato, quando ele mostrou-lhe as consequências do que ela havia feito e o porquê, quais foram as causas, ela passou a entender melhor. E que a atitude dela em si não foi uma atitude que ela imaginava ter sido, uma atitude de uma mãe
que foi o quê? Irresponsável, uma mãe que não soube cuidar de seus filhos. E a culpa que ela transferiu para aquela atitude em si em relação a si própria, de não ter sido capaz de cuidar bem dos filhos por eles não serem responsáveis pela sua infelicidade. E Jung mostrou para ela que não, que o inconsciente dela, de certa maneira, prevaleceu sobre a sua própria estrutura psíquica, fazendo com que ela agisse daquela maneira. Na verdade, a isentou, de certa forma, da culpa daquele ato. E ela conseguiu se libertar, mas não retornou para o rapaz e não foram felizes para sempre, tá bom, pessoal? A vida seguiu, pelo menos, sem esse complexo de culpa que às vezes nos maltrata tanto. Conhecimento. O saber, o conhecer, mas não apenas o conhecer intelectual. Ele é muito importante para o desenvolvimento da nossa consciência, para nós nos percebermos e entendermos o que é certo e errado. Na questão 780, Kardec questiona os espíritos, né? O progresso intelectual, ele favorece o progresso moral? E os espíritos respondem que o progresso moral deriva do progresso intelectual. Porque é conhecendo que a criatura percebe melhor o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado. E passa a poder escolher melhor, fazer melhores escolhas. E a partir daí ele tem mais responsabilidade. Quando Jesus nos traz muito dar-se-á, aquele que tem e aquele que não tem, até o pouco que tiver lhe será tirado, é uma questão a pensar-se nesse aspecto da responsabilidade e do conhecimento. Aquele que tem mais conhecimento, na fala de Jesus, traduzindo, maior responsabilidade tem sobre os seus atos. E aquele que tem menos ou nenhum conhecimento, até o pouco de responsabilidade que ele possa aparentar ter, lhe vai ser retirado, porque ele desconhece. Ele não é capaz de inferir sobre os atos em si que ele está praticando. É o desafio da nossa vida. Saber que nós vivemos um círculo familiar para conviver bem com os desafetos mesmos do passado. Aqueles que nós recebemos, Emmanuel tem uma fala muito forte mesmo, que é uma frase curta, mas que eu leio ela certas vezes, às vezes passa nos livros e eu percebi, mas quando eu li ela assim, eu parei e pensei da responsabilidade do casamento. Ele traz no livro Pensamento e Vida que nenhum relacionamento conjugal se estabelece por acaso. Todos temos um vínculo de responsabilidade, de débitos a resgatar. Nós às vezes imaginamos assim, aquele esposo maravilhoso, aquela esposa maravilhosa, aquele namorado, aquela criatura caiu na minha vida de paraquedas, né? Deus foi pegando assim, foi julgando e aquele foi, corria e ele caiu na minha vida. Não. Há toda uma programação. A nossa programação espiritual é uma teia de aranha. Às vezes a gente imagina que é uma linha reta assim, e aquela fala, Deus escreve certo por linhas tortas, eu diria que Deus não escreve nem por linhas tortas, ele escreve no emaranhado. E a gente não consegue, às vezes, decifrar muito o que ele quer trazer. Mas sempre o resultado, qualquer que seja a opção que nós fizermos, vai ser o melhor para nós. Por quê? Porque Deus sabe todos os resultados de nossas ações e o nosso nível, a nossa capacidade. Os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, se Deus sabe, muitas das vezes, que nós vamos ser falíveis numa determinada situação em que somos colocados, digamos que ele já tem ali, ele sabe realmente que nós não vamos ser capazes de vencer aquilo. Por que ele permite que nós venhamos a cometer aquele ato? E os espíritos esclarecem, para que vocês possam aprender com as próprias ações, a consequência dos seus próprios atos. É onde nós tiramos o nosso aprendizado. A liberdade, ele sabe que nós vamos falir, que nós não seremos capazes de suportar aquela prova, mas que o não suportar naquela questão é muito mais engrandecedor e produtivo para nós do que se nós sucedêssemos. Por isso que muitas das vezes os planos que nós fazemos, nós vemos que eles dão totalmente diferente do que a gente fazia.
Por isso que muita gente às vezes fala assim, eu vim para os Estados Unidos para ficar aqui 1 ano, no máximo 5. Agora eu estou vivendo aqui 15, 20 anos, eu vou morrer aqui, meu Deus. Eu não esperava isso. É porque você fez uma programação e Deus fez outra totalmente diferente para você. Ele já tinha todo um projeto. E num dado momento, quando você já tinha feito ali o seu GPS ali de 1 ano a 5 anos, fez a sua rota, o trajeto, os acidentes e desvios, e quando você chegou ali no determinado trecho, você falou, eu vou por aqui. E Deus já tinha programado para você, vai por ali, continua seguindo. Você não, eu vou pegar esse desvio aqui, que ele é mais fácil de seguir. Aí aquele GPS da sua reencarnação, a sua teia de aranha, ele coloca ela assim, recalculando. Refazendo trajetórias aqui, para que você saia no mesmo lugar. E muitas das vezes um caminho que lhe ia custar apenas 1, 2 reencarnações, ele vai custar 4, 5. Você fala, meu Deus, mas é muito mais tempo. Que sofrimento. E que o tempo para Deus? Não é nada. O tempo de Deus é o agora. É este instante. É este momento. No universo, nos mundos, não existe um momento, a tal dia e tal hora o sol vai explodir, a tal dia e tal hora o sol vai brilhar e vai iluminar um lado da Terra, depois vai dar a sua volta. Não, há um movimento, há um pulsar. A frequência que determina é a própria vida, o próprio existir. O relógio de Deus está na criação. Não se baseia nos minutos e segundos que nós criamos e que nós ficamos escravizados. Tanto que tem até uma pequena piadinha que se traz de volta, fala muito essa daí, que Humberto de Campos estava no plano espiritual, o espírito, e foi entrevistar a Deus. E uma das questões que ele tinha dificuldade era em relação à eternidade. Essa questão do tempo, né, que para nós é tão complicado, hoje no mundo de tanta correria. E ele foi entrevistar a Deus. É uma história, viu, gente? E chegou para Deus e falou assim, Senhor, o pessoal tem muita dúvida, as pessoas, e eu também, em relação à eternidade. Eu gostaria que, se possível, se eu pudesse me dar algum esclarecimento. E, claro, perfeitamente, né? Conversando com Deus, né, gente? Ele fala, como que funciona essa questão da eternidade, né? O tempo em si? Como que a gente poderia entender isso melhor? Ele fala, Senhor, para ter uma noção de comparação, o que seria para o Senhor, assim, 1 bilhão de anos? É muita coisa, né? 1 bilhão de anos para nós aqui, a gente que vive em média 70, 80, 90 anos, dá para viver muitas vezes. E Deus vira para ele e fala assim, meu filho, 1 bilhão de anos, para te ser sincero, no máximo para mim 1 segundo no tempo de vocês, que equivaleria praticamente nada, né? 1 segundo a gente quase que só pisca o olho, né? Nada. E ele já rebateu logo com uma outra questão, mas deixa eu fazer uma outra pergunta então para a gente comparar valores, né? E $1 bilhão, né? O que seria para o senhor assim? $1 bilhão, posso dizer para você que seria equivalente a 1 centavo. Nada mais do que isso. Então ele vira para Deus e fala assim, ô Senhor, né? Me dá 1 centavo? Espírito ainda pegado à matéria, né? Deus fala para ele, espera só 1 segundo que eu te consigo. 1 bilhãozinho de anos você já vai ter seu 1 centavo. E é um desafio de nós, criaturas humanas. Viver no tempo e no existir, sermos criados, aquele processo do espírito ser criado da inconsciência, meus irmãos, até chegar na consciência, aquilo ali são bilhões de anos. São segundos no tempo de Deus, muito tempo para nós. E serão mais ainda bilhões de anos até nos tornarmos totalmente conscientes de que verdadeiramente somos. Mas é um processo, pouco a pouco. Convivendo com a família, com os amigos, com os atritos, com as diferenças, entendendo-se uns com os outros, é socialmente atritando-se as diferenças, acertando as arestas, que nós progredimos. As diferentes formas de pensar fazem com que a consciência se amplie. Porque antes de termos o conhecimento espírita, nós vimos tantas coisas como normais,
tantas atitudes que nós tínhamos para conosco, tantos hábitos, vícios físicos, que antes nós considerávamos, eu mesmo fumava, bebia, fumei durante 10 anos. Teve uma vez lá no centro que uma pessoa, a gente estava assim, Manuel, e às vezes a gente fala, né? Cuidar mais, não que a gente recrimine e que vá também dizer para a pessoa, né? Condená-la. Mas é um estímulo, é um incentivo. E teve um dia eu falei na palestra lá assim, em relação ao hábito de fumar, a pessoa no final da palestra chegou e falou, Adriano, você fala, Manuel, todo mundo aí puxa a nossa orelha, e daquelas que fumam 2 pacotes por dia. Porque vocês nunca fumaram. Porque se tivesse fumado, vocês iam ver quanto que é difícil, né? Eu falei, mesmo, mas eu fumei 10 anos da minha vida. Dos 16 aos 26 anos de idade, eu fumei. E fumava muito. 2 maços de cigarro, praticamente, ali era inveterado. Ah, não acredito. Não consigo te ver com um cigarro na boca. Falei, pois é. E vou te dar, né, uma luz que é boa, foi boa para mim e vai ser boa para você. Estude bastante o Espiritismo. Estude mesmo. Leia bastante o Evangelho, que quanto mais você começar a ler e a compreender o quanto que Deus nos ama e o amor que Ele tem por toda a sua obra, que não justifica a gente se agredir dessa maneira. E ela foi me questionou assim, mas é uma vontade que eu tenho, mas às vezes ela vem e vai e eu não consigo permanecer com essa vontade tão forte. Eu falei, pois eu vou te dizer uma coisa que eu falo para poucas pessoas e às vezes, né, quando me perguntam, eu tenho que ser sincero e verdadeiro. Já são mais hoje de 18 anos que eu parei de fumar. Mais de 18 anos. Às vezes, ainda me dá vontade. Às vezes. Muito raro, mas às vezes me dá. A bebida não, a bebida totalmente foi apagada. Ou seja, no meu inconsciente já a bebida em si, por várias encarnações, ou o que quer que foi que ela tenha influenciado, eu tenha vindo a utilizar esse hábito, já se, eu sinto que em mim isso é forte mesmo, já está ali radicado. Mas o fumar não. Desde criança eu tinha aquela ânsia, aquela vontade. Ela fala, mas como que você consegue? Eu falo, todas as vezes que a vontade vem, eu lembro quanto para mim é melhor, como espírito, não ter esse hábito, para que nas vidas que vão vir seguintes, sucedendo-se a esta, eu não tenha que resgatar. Porque eu já estou pagando um estômago muito ruim, que eu tenho muito problema de estômago, pelo uso da bebida. Talvez em outras, ou até o pouco que eu fiz nessa. E eu não quero vir com o meu pulmão estragado na próxima. Eu não quero vir com câncer logo numa idade mais jovem. Quantas pessoas os médicos questionam se nunca fumaram e têm um câncer pulmonar? Por quê? São as heranças do passado. Então, quando você começar a estudar mais Espiritismo e a se olhar como um espírito imortal e pensar que as consequências do que se faz hoje, elas vão refletir no amanhã, é como o Chico traz, né? Nós podemos não voltar atrás e corrigir o passado. Nós podemos começar agora fazendo um novo futuro, a mudar o nosso amanhã. Hoje, nós estamos resgatando o nosso passado, o que a vida nos traz. E se amanhã vai ser luz ou trevas na nossa vida, vai depender do que nós estivermos fazendo hoje. Nós estamos preparando o nosso futuro, principalmente com aqueles com quem convivemos, com quem nos relacionamos. Amar em família, estar bem. Mas não amar como aquela criatura que o cidadão estava fazendo um projeto da casa e foi mostrar para um amigo dele. E quando ele estava mostrando ali, o amigo olhando, falou, gente, mas essa casa é sua, o projeto é muito lindo. Eu falei, cabe que várias pessoas, vários quartos, é uma verdadeira mansão. Mas tem um detalhe, a sua casa é toda arredondada. Eu não vejo aqui nenhum lugar, né, um quadrado, nada. A gente geralmente vê nas estruturas. Ele fala, porque isso tem um motivo de ser. Mas por quê? É porque quando eu estava fazendo esse projeto aqui, a minha sogra passou no fundo, estava conversando com o arquiteto, a gente fazendo todo o plano, e ela falou assim, não esquece do meu cantinho, viu, meu gênio? Aí ele fez a casa toda arredondada à base de Noscar, Niemeyer, para não ter nenhum cantinho para a sogra. Ele não queria conviver com ela naquele ambiente de jeito nenhum. Ele pode até se esquivar da sogra nessa reencarnação,
A casa pode ser suficiente para ele, para a família, para o cachorro e mais quem seja, mas não vai ter a principal criatura que ele precisava para evoluir, para despertar a sua consciência verdadeiramente de um ser que está realmente disposto ao quê? A amar incondicionalmente. E às vezes a gente pensa assim, né? A figura da sogra ela é tão condenada, mas é uma criatura tão amorável. E eu tive uma sogra tão boa e uma infelicidade, vou dizer assim, que Deus escreve pelas formas como a gente sabe, sábias da vida. Eu convivi com ela no Brasil por volta de 6 anos e nunca tivemos nenhum tipo de atrito. E foi uma alegria, assim, de conhecer essa pessoa, porque foi um exemplo de mãe para mim. Criou uma família pobre, com necessidades financeiras muito grandes, onde minha esposa viveu. Eu, particularmente, não tive uma vida tão, assim, folgada também financeiramente na infância. Mas nunca faltou nada. Por ter sido criado no campo, a terra produzia o que a gente tinha que se alimentar. Então, assim, as carências que às vezes algumas pessoas tinham na cidade por não ter recursos, no campo, se você tem coragem de progredir, você cria, você planta, você cultiva, você se alimenta daquilo. Então, esse ponto eu não tenho nada. Mas de roupa, ia passando, até furar e remendava, e eu era o caçula, e aquilo ali não tinha saída. Era o mais velho que ganhava roupa nova, o do meio aproveitava um pouquinho, e o caçula pagava o pato. Quando ganhava uma roupa nova, era fim de ano para Natal ou para celebração, que era a mesma de Natal e de fim de ano, né? Era a mesma camisa, a mesma calça e tudo. Mas a minha esposa viveu uma infância bem complicada. Favela mesmo, assim, praticamente pobreza. Mas não ficavam sem recursos. E a mãe teve que trabalhar muito também, e o pai, de certa maneira, para manter. E o que mais me impressionou naquela mulher é que ela criou 8 filhos num ambiente em que ela teve que se dedicar ao comércio. E foi um bar e mercearia, tinha sinuca, a gente sabe como no Brasil isso funciona. Pão ali, aquela coisa, uma mistura para ver se sai algo ali de dentro. E um ambiente não muito favorável porque as pessoas que frequentavam estavam ainda na base, vamos dizer assim, das vibrações do crime, das drogas, pessoas com características muito difíceis de se tratar. E um ambiente perigoso, mas ela ali convivia com aquelas pessoas em equilíbrio, e eles a respeitavam. E toda a família, nenhum dos filhos jamais se envolveu com drogas. Nenhum. E aquilo eu olhava, mesmo antes de me tornar espírita, me admirava naquela mulher ver a força moral daquela criatura, de ser capaz, um amor de uma criatura, de envolver ali os seus seres de maneira a protegê-los, a permitir que nada de mal, em termos, acontecesse a eles. E quando ela desencarnou, nós já estávamos aqui nos Estados Unidos, já como que uns 5 anos atrás, 6 anos que ela desencarnou. E já havia se aposentado, estava aproveitando melhor a vida 3 anos depois que ela desencarnou. Havia se dedicado mais à religião e tudo. Eu adorava conversar com ela pelo telefone. Uma pessoa simples, mas de um coração enorme. E minha esposa sentiu muito. E eu senti também. Foi uma perda quase, posso dizer, de uma mãe para mim. Pode acreditar, verdadeiramente foi uma perda bem grande. E certa noite, eu estava numa das nossas reuniões mediúnicas e eu pude percebê-la. Mas ela não se comunicou, não trouxe nenhuma informação. Mas eu via que ela estava muito bem, fisicamente, aparência, espiritual, demonstrando que estava muito saudável, que já foi um alívio muito grande. Por quê? Você percebe que o espírito está saudável, está bem aonde está feliz. E ela me olhou com um olhar assim de ternura tão grande que eu posso dizer que eu senti como quase que mais até que fosse minha mãe me olhando. E um amor que eu fiquei feliz de ter percebido aquele ser naquele ambiente. E certo dia minha esposa, ela tem uma mediunidade, que nós podemos dizer assim, que nós chamamos a onírica, que é através dos sonhos. Que as pessoas, através do sonho, elas percebem acontecimentos e fatos, situações. E ela, às vezes, vai falando coisas assim que se identifica muito com fatos da minha vida, com fatos que estão acontecendo ao redor e que ela, às vezes, não tem noção. Então, consegue ser essa conexão e perceber que a pessoa tem essa sensibilidade mediúnica e o espírito desprender-se em sono e perceber mais o que está acontecendo à sua volta. E quando retorna, ele reflete aquilo, ele traduz num sonho,
eu tive um sonho desse jeito, que eu percebi uma agitação, uma confusão, mas às vezes ela vê uma coisa de um lado, mas eu já vejo que aquilo está relacionado a outras situações, até comigo, num outro aspecto, às vezes até mesmo de doutrina espírita. E ela teve um sonho com a mãe dela uma noite, e foi assim, muito nítido, e eu senti que tive uma presença espiritual no nosso ambiente do lar naquela noite também. E ela falou, eu tive a impressão, amor, que essa noite a minha mãe, ela chorou de manhã assim, chorando, que a minha mãe veio me visitar. Eu falei, como foi? Eu falei, eu sonhei que minha mãe, ela chegou aqui no nosso quarto e ela se aproximou de mim e me olhou e sorriu. Depois ela deu a volta na cama e ela foi traduzindo como que a mãe dela estava vestida, as características, exatamente como eu tinha percebido no centro. Então, que não foi o fato da minha imaginação. A forma como os cabelos estavam. E eu não estava pensando na minha sogra naquela noite, definitivamente. E sogra nem é uma coisa que a gente fica pensando toda hora, né? E aí ela falando que ela deu a volta na cama assim, se aproximou de mim, ali no nosso ambiente do quarto, se abaixou, me deu um beijo e me acariciou. Ela ficou se questionando, né? Poxa vida, né? Como que minha mãe, que é minha mãe, passa por mim, dá só um olhar, chega em você, dá um beijo e te acaricia e depois vai embora? E ela esperando a minha resposta, porque eu sou o tradutor dela, né? Ela acha que eu tenho todas as respostas para os sonhos dela. Eu falei, não me vem com essa coisa de sonhar com cobra e jacaré, que eu não sei. E eu tenho que ficar, às vezes, tentando ali, não posso contar tudo. Mas aí eu falei, sabe o que que é? É que a sua mãe chegou assim e olhou e falou assim, que bom que vocês estão juntos, né? Que vocês estão casados. É uma alegria muito grande para uma mãe perceber que minha filha pode não estar tão feliz, mas está se levando com esse sujeitinho aí, né? Mas eu vejo que está bem, que está feliz. Então ela chegou, te olhou e falou assim, ó, eu não vou te dar um beijo, vou dar um beijo nele, para valorizar a paciência que ele tem tido com você e para te mostrar que você tem que ter mais cuidado com ele. Que eu tenho mais carinho por ele que por você. Que eu tenho mais como um filho do que você. Ela me olhou assim e disse, tá bom, viu? Vou esperar o próximo sonho, a gente vai ter uma boa conversa. Eu falei, acredite, porque eu sinto por sua mãe um amor de filho. E ela sabe disso. E esse amor que faz com que a gente desperte essa consciência divina em nós, de que somos todos uma só família, que somos todos filhos de um só pai, que estamos aqui para conviver, crescer e melhorar sempre. E que não importe o que a vida nos traga, os desafios vão ser grandes, mas quando se tem amor, respeito, eles todos podem ser vencidos. E principalmente, quando Jesus está sempre à frente de todos os nossos ideais e de nossas metas. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.